Bom, pessoal, boa noite. Obrigada por estarem aqui. Acho que a gente pensou nessa iniciativa justamente para que a gente pudesse conversar mais com os nossos clientes, com os nossos interessados, né? Na verdade, nem todo mundo é cliente ainda. E a gente vai iniciar hoje uma série de encontros, sempre às quartas-feiras, sempre às 7h10. O mesmo link de inscrição, então quem já se inscreveu para esse tem esse mesmo link para os próximos, a gente não vai mudar o link para poder facilitar o fluxo de todo mundo. E a ideia é que a gente traga pequenos assuntos em um formato sempre de entrevista com um convidado, para que a gente possa, de fato, trazer as principais dúvidas que a gente ouve nos nossos processos, né? Tanto no processo comercial, quando a gente está em evento, quando a gente está em congresso, quando a gente está presencialmente junto com alguns clientes, para que a gente possa esclarecer cada vez mais a solução Zedent como um todo, né, passando pela necessidade de entendimento do fluxo digital. Então, a gente dá abertura a essas conversas às quartas-feiras hoje, falando de uma forma geral do fluxo digital, para que a gente entenda essa relação custo-benefício para consultórios e clínicas. A gente ouve muito a angústia de alguns dentistas que desejam entrar no fluxo digital sem necessariamente saber qual é o caminho de entrada, né? Por onde eu começo? Eu preciso de um scanner, eu preciso de uma plataforma, eu preciso fazer um curso, qual é o meu nível de investimento? E aí a gente convidou hoje o Fernando Elô. Eu vou falar um pouquinho dele, mas ele vai contar melhor a história. O Fernando, não porque ele é sócio fundador da Zedent, ele está aqui para esse bate-papo de hoje, mas porque o Fernando passou por uma trajetória algum tempo atrás, onde a digitalização da odontologia ainda era futuro, e foi bastante importante a experiência dele como dentista e empresário, dono de à frente de uma rede de clínicas, sobre esse processo de digitalização. Acho que tanto a fundação da Zedent, enquanto proposta de valor de facilitar o acesso digital a pequenas e grandes clínicas, né, no Brasil, ela partiu muito da necessidade que o Fernando teve um dia como dentista. Então, primeiro, obrigada, Fê, por estar aqui com a gente, por topar dividir a tua história e por se propor aqui a esclarecer algumas dúvidas bastante importantes para o nosso negócio e para o processo da tomada de decisão dos dentistas como um todo. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Fernando, a gente segue em um formatinho pergunta-resposta e a gente vai abrir ao final ali para que os nossos participantes possam interagir, tirar dúvidas com o Fernando, comigo, enfim, sobre Zedent, né? O objetivo é que a gente possa conversar mesmo, e vocês podem ir soltando as dúvidas que vocês tenham eventualmente aqui no chat, e aí ao final a gente resgata isso para a gente poder atender às necessidades de vocês. Então eu vou começar, Fê, está preparado? Beleza, Fernanda, estou preparado sim, vamos lá. Boa noite aí a todos, vamos tocar no barco. Ô Fê, rapidamente, conta pra gente, por favor, de forma resumida, se você puder, um pouquinho da tua evolução na entrada da odontologia digital ali como dentista, né? Qual foi o teu processo ali para você hoje estar vivenciando a odontologia digital? Vamos lá. O que aconteceu comigo foi o seguinte, você tem basicamente dois processos. O primeiro processo é pelo amor, o segundo processo é pela dor. Eu entrei pela dor. O que aconteceu? Eu tinha uma rede de clínicas, tenho ainda uma rede de clínicas, e nessa rede de clínicas eu queria padronizar o atendimento, eu queria padronizar a entrega do produto final para o cliente. Eu queria que na minha rede fosse como o McDonald's, que o Big Mac tivesse o mesmo sabor em todo lugar. E aí, tentando fazer isso, eu busquei várias alternativas entre software para poder padronizar atendimento, treinamento para dentista, mas infelizmente todos não surtiram efeito, pelo menos comigo. E aí foi onde eu caí nas graças da digitalização. Eu comprei meu primeiro sistema CAD/CAM em 2013, um sistema da Sirona, né? E aí aquilo me foi vendido como um sonho, né? Era uma mágica que você simplesmente escaneava
e tinha um software, que o software ia fazer tudo para você e que você ia entregar isso pronto. Comprei essa situação, não vou dizer que eu fui enganado, mas eu me senti, talvez a palavra certa fosse ludibriado, porque eu criei uma ilusão sobre aquela situação. Então, eu não fui enganado, mas eu me ludibriei com a situação. E aí, quando a coisa começou a funcionar, eu entendi que não era bem assim. Eu entendi que tinha uma curva de aprendizado, que todo mundo falou que tinha curva. Mas eu entendi, ficou mais claro que a curva era muito longa, né? Você tinha uma longa curva para esse aprendizado. E o custo que se tinha para poder passar por essa curva de aprendizado era um custo infinitamente maior do que o custo da digitalização, que já era um custo caro. E nesse custo envolviam cursos e o mais valioso, que era o meu tempo para fazer isso. Então, eu peguei um dentista do grupo, tentei fazer com que ele se digitalizasse, isso aconteceu. Ele passou pela curva, mas demorou um longo período. E aí, quando isso aconteceu, eu entendi que eu não ia conseguir fazer isso em todas as clínicas da rede. Então, eu entendi que era mais fácil eu colocar scanner na ponta e mandar tudo para uma plataforma central. E foi daí que nasceu o Zedent. Era a primeira plataforma que centralizava esse produto. Então buscar opções para digitalizar minhas clínicas. E aí eu consegui encontrar o Luciano, né? E o Luciano tinha já uma representação de scanner e que, na minha opinião, era um scanner muito honesto. Ele tinha um custo-benefício muito bom. Ele não era o scanner mais preciso, mas ele era o scanner que me atendia, que conseguia fazer prótese muito bem feita, que conseguia fazer alinhador de uma forma muito bem feita. Ele conseguia trabalhar num custo-benefício muito bom. Existiam outros scanners mais baratos que ele, mas esses scanners não mantinham a mesma honestidade que esse scanner para poder fazer o trabalho. Então, acabei me aproximando do Luciano e aí a gente se ajuntou e, de fato, nasceu a plataforma Zedent como um todo. Depois eu tive a felicidade de conhecer o pessoal do fundo de investimentos, que é o mesmo fundo que fez o aporte na Gautier, e aí ele trouxe a equipe de peso aí para o projeto. Fernanda, Mauro, Pedro e companhia, que puderam dar continuidade e melhorar ainda mais aquele processo amador que existia até maio de 2019. A empresa, então, hibernou e ela realmente foi lançada no CIOSP para venda aí para o pessoal. Foi basicamente assim que começou a minha situação no digital. Fê, acho que a gente já praticamente respondeu essa pergunta, né? Assim, quando a gente fala de gatilho para a digitalização das suas clínicas, né? Acho que você falou um pouquinho da dor, né? A tua principal necessidade ali, assim, o momento em que você percebeu, preciso partir para a digitalização, foi em função do quê? O que acontece? Quando você tem um consultório só, e você atende num consultório só, é você quem molda, é você quem faz o processo, e você manda para o laboratório e ele te devolve a peça. Então, você tem duas pessoas nesse processo, você e mais um. Se o erro não é teu, o erro é do outro. Acabou o problema. É simples assim. Quando você está no consultório, na clínica, você tem três pessoas envolvidas. Você tem o dentista, você tem o laboratório e você tem a clínica. O dentista fala que a culpa é do laboratório. O laboratório joga a culpa no dentista. E quem sempre paga o pato é o dono da clínica. Eu era o dono da clínica e eu sempre pagava o pato disso. Mas a digitalização ela foi legal para me mostrar uma coisa. Qual foi a primeira coisa que eu pude perceber? Eu sempre me considerei um bom profissional. Eu sempre me considerei um profissional que eu nunca quis competir, mas eu sempre quis ser melhor do que eu mesmo, entendeu? E pelo fato de eu sempre querer ser melhor do que eu mesmo, eu acabei sempre me nivelando num nível um pouco acima da média. E eu sempre fui muito criterioso comigo, né? Então, eu me julgava ser um bom dentista. O dia que eu terminei um preparo e que eu escaneei o meu preparo e que eu olhei o meu preparo, eu descobri que eu era um péssimo dentista. Eu achava que eu era um bom dentista. Porque você consegue ver isso com a riqueza de detalhes bem maior. E a primeira conta que me fez entender e que me fez parecer claro é que meu dentista também achava que ele era um bom dentista. E que meu protético também achava que era um bom protético. E não tinha ninguém bom na história. A gente tinha muito a melhorar. E aí essas coisas começaram a melhorar. Tanto do nosso lado, a gente começou a preparar dentes melhores, colocar uma condição de preparo mais visível para o protético. Esse protético automaticamente começou a não me entregar mais um serviço artesanal. Eu comecei a escanear e aí fazer isso numa fresadora. Então, meu protético passou a ser uma fresadora, né? Um CAD, vamos dizer assim. Você faz o desenho, mas o software ele já é mais intuitivo e você começa a ter os produtos mais prontos, mais bem adaptados, gerando uma satisfação melhor no cliente. E aí
automaticamente você consegue fazer esse review aí da sua parte como dentista. Dá para assumir que a digitalização ela apoiou e apoia, né, enfim, até hoje, um controle de qualidade de execução de uma clínica? Total, total. A primeira coisa que ela faz é te dar um tapa na cara, vamos dizer assim, para você repensar o que você acha que você é. E no digital não tem um meio termo, não tem mais ou menos bom. Ou tá bom ou tá ruim. Você preparou, tá ruim, o software te falou, ó, tá ruim aqui, aqui. Você pode ser negligente, você pode mandar fazer com negligência. O software até te apoia se você quiser ser negligente. Ele falou, ó, tá ruim aqui, aqui. Você quer que eu alivie a peça nesses pontos para você? Se você quiser aliviar, ele alivia, você vai encher de cimento e vai adaptar. É mais da tua cabeça, mas ele te força a ser um dentista melhor. Eu costumo dizer isso, que funciona como um check-up, né? Eu tô meio gordinho, eu tô acima do peso, eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que é bom para minha saúde, mas toda vez que você faz um check-up, você descobre que você está com colesterol alto, diabetes, pré-diabetes. Isso tudo te mostra o que você já sabia e aí faz você, puta, eu preciso melhorar. O digital é a mesma coisa, ele só te mostra o que você já sabia, mas fica mais claro, né? Você não pode dizer que você não sabia do que estava acontecendo. Legal, vou partir para a próxima aqui, Fê. Quais são os caminhos que você vê para a digitalização, né? A gente mesmo fala que a gente, como plataforma Zedent, a gente tem algumas soluções de digitalização, né? Equipamento, a gente faz o aluguel do scanner, tem a plataforma em si, se você tiver como subir uma imagem a partir de um aluguel ou de um scanner que você já tem, enfim. Que caminhos existem hoje para digitalizar uma clínica ou um consultório? Então, hoje, na minha opinião, para o dentista se considerar digital, a primeira coisa que ele precisa ter é um scanner. Ele começa a ser digital através de um scanner. Ah, que eu vou moldar o meu paciente, vou mandar ele para o Protete, vai fazer um escaneamento de bancada, ok. É digital, mas você começou num processo analógico, você começou a ter distorção na ponta, na minha opinião. Então, a primeira coisa que o dentista precisa ter é ter um scanner, né? E ter um scanner hoje é difícil. Um bom scanner é difícil, ele custa caro. Então, óbvio, você pode pegar o teu dinheiro que está aplicado na poupança, ou que está embaixo do teu colchão, e ir lá e comprar um scanner à vista, nessa é a primeira opção, né? Só que a gente sabe que isso, principalmente na realidade atual e com pandemia, não está muito bem assim. Acho que a Zedent entrou mais para democratizar essa situação. Então, a primeira coisa que a Zedent criou é uma condição mais acessível para um bom scanner. A gente tem um scanner muito bom, num preço acessível que você pode financiar pelo Santander, por exemplo. E aí você vai ter esse equipamento financiado. Putz, mas eu não tenho nome limpo, o que eu posso fazer? Eu tenho restrição no meu nome, eu não consigo fazer. A Zedent também disponibiliza aí para o pessoal uma condição de Zedent Scan. O que é esse Zedent Scan? É uma opção de ter o scanner através de um aluguel. Acho que a gente vai falar isso em outras perguntas, né, Fernanda? Vamos, então, mas tudo bem, a gente resgata se precisar. A segunda opção hoje que a Zedent dá é o cara contratar esse serviço de aluguel de scanner, onde a gente leva o scanner até o dentista e promove essa digitalização. A partir desse momento, ele precisa continuar com todo o processo. Então, ele pegou um dente que está real, jogou isso para o modo virtual, para o modo CAD, faz o desenho do alinhador, ou do guia cirúrgico, ou da prótese, e depois ele precisa materializar esse processo. Para ele materializar esse processo, ele vai ter que ter uma impressora, ou vai ter que ter uma fresadora, ele vai ter que ter alguma coisa para materializar. Então, o scanner torna digital e a fresadora ou a impressora torna material aquilo que foi digitalizado. Então, é um processo de entrada e saída. Você entra com o scanner e sai com um CRAN, que a gente chama de impressora ou fresadora. A Zedent também tem impressoras, ela tem esse produto no estoque para poder fazer negociação, que é uma excelente impressora, por sinal, é Slash, né? E não temos fresadora, não faz parte do nosso grupo essa condição de fresagem. Mas a gente tem na plataforma a opção de CAM, onde tem vários laboratórios como o Marketplace que pode tanto fresar quanto imprimir o teu serviço, e aí você se torna um dentista full digital, tendo scanner na entrada, impressora e fresadora no final, e você consegue fazer isso sem muito investimento. Nós estamos falando de R$390 da assinatura do scanner, com mais a possibilidade da impressão, você consegue ter isso num custo muito barato. Acho que a gente vai falar disso mais para frente. Vamos falar. Acho que tem
uma dúvida que a gente ouve muito dos nossos clientes, até no processo de tomada de decisão, né, de digitalização, que é o software, né? Eu preciso operar o software de planejamento, eu preciso fazer curso para esse tipo de coisa, e até pela sua experiência, isso tem uma curva de aprendizado um pouco dolorosa, né? Qual que é a tua visão sobre... e eu sempre falo, eu trabalho com odontologia faz um tempo, eu falo, cara, onde o dentista mais ganha é com o paciente. Tudo que ele precisa fazer fora do tempo com o paciente, talvez seja um tempo ali que ele esteja deixando de ganhar, né? Eu fico pensando, o dentista se propor a ficar horas fazendo um planejamento de um tratamento no computador, será que isso é benéfico para ele? Isso é opcional, né? Isso é opcional, ele tem direito a fazer isso. Eu vou tentar fazer uma analogia só para ficar bem simples. Tinha uma propaganda que mostrava um cara com um carro preso, aí ele chamava o chaveiro. O chaveiro chegava lá, apertava algumas coisinhas, abria o vidro do carro e pegava a chave. Aí ele ia cobrar e falava, R$100. Então, pô, mas isso tudo? O chaveiro olha para ele, joga a chave lá dentro, fecha o carro e fala assim, então tá bom, abre aí e pega a chave agora. Então, eu consigo ver a mesma situação com o dentista. É possível ele fazer? É possível. Ele vai ter que aprender a mexer no software. E ele vai perder um bom tempo para mexer no software, porque você tem bons softwares, mas o tempo que você vai levar para poder aprender a mexer no software, porque por mais que seja intuitivo, ele ainda está longe de ser aquele pozinho mágico que você aperta 3 botões, ele seguir, finalizar. Não é assim, você vai precisar entender e manipular. É como se você tivesse que pegar um papel e desenhar uma casinha. Ok, se você pegar o Paint e tentar desenhar uma casinha no computador, é completamente diferente. Você sabe como desenhar, mas você não consegue fazer. Então, essa curva é muito longa. E o tempo que o dentista vai ter que gastar para fazer isso, na minha opinião, não faz o mínimo sentido. Faz muito mais sentido ele sentar na cadeira e vender para o paciente. Ele ganha dinheiro fazendo isso. Comercialmente, ele tem que fazer isso. É uma coisa que o pessoal não ensina muito na faculdade. Na faculdade, eles acabam tentando te forçar a executar. O dentista ele acaba sendo um bom executor e um péssimo comerciante. Ele tem que vender. E a Zidente nasce totalmente com esse intuito. A gente tem uma plataforma que tem os melhores experts que já passaram por essa curva de aprendizado que vai te entregar isso num preço super acessível. Então, para mim, não faz sentido nenhum você sentar e ter que aprender isso. Não que você não possa. Não que você não possa fazer se você não queira. Mas eu não vejo vantagem financeira para o dentista, já que você tem a plataforma disponibilizando exatamente esse serviço. Acho que dá para a gente pegar uma mensagem aqui de que existem vários caminhos para a digitalização, mas é importante ele não começar sozinho, né? Querendo fazer todo o processo sozinho. Existem muitas ferramentas, empresas, softwares, enfim, soluções que ajudam ele a entrar nesse fluxo, né? Exato. É ferramenta. Hoje você tem uma série de softwares que você consegue desenvolver um site na web. Há um tempo atrás, se você quisesse desenvolver um site na web, você tinha que ir lá contratar um programador ou aprender a programar, fazer todo o processo. Hoje você tem um monte de site que você vai dando clique e ele faz isso. É porque alguém criou esse programa que faz isso. A Zidente é a mesma coisa. Ela está aqui para te entregar um serviço final. Você tem dentista que... Eu conheço dentistas amigos que formaram, que o cara molda o paciente, depois ele vai lá, ele faz o casquete, depois ele vai lá e ele faz a injeção, depois ele vai lá, ele faz a estratificação, ele vai lá e faz a maquiagem. E esse cara passa o dia inteiro para fazer um elemento. Se esse cara tivesse sentado no consultório, ele venderia para 10 pacientes um elemento que o protético faria para ele e cobraria X. A Zidente faz a mesma coisa, venda, escaneie, submeta, pegue pronto e coloque na boca. O papel do dentista é vender e colocar na boca o processo. Deixa que vai vir um processo pronto já para você. Legal. Vamos lá para a próxima. Existe um começo ideal pela sua experiência? Isso depende de quais fatores, né? Assim, depende de tamanho da clínica, depende de dor ou amor, a necessidade do dentista. A gente ouve muito, a digitalização ela é uma realidade. E a gente já passou por processos de clientes que eles têm o desejo de aquisição de um scanner, por exemplo, mas não tem nenhum plano de como eles vão trabalhar isso em venda no consultório, né? E às vezes gera até uma frustração. Putz, investi a minha vida nesse tipo de equipamento e eu não sei como é que eu
vendo isso, eu não sei como é que eu encanto o meu paciente, eu não sei como é que eu trago isso para oferecer tratamentos com um custo-benefício, com um valor agregado melhor. Como é que é a tua visão desse começo, né? Você falou muito do scanner, né? É importante começar com, pelo menos, a possibilidade de digitalização de uma arcada, né? De substituir a moldagem ali. E que fatores que dependem disso? Assim, o que se deve levar em consideração para a tomada de decisão de como começar? Até grana, né? Assim, putz, será que esse dinheiro é o dinheiro que eu deveria investir e eu tenho um planejamento de retorno disso, por exemplo? Então, Fernanda, eu pessoalmente, esse é um ponto que a gente até nunca conversou nem com você de forma direta sobre esse assunto, né? É um assunto que a gente aqui na Zedente nunca discutiu, mas assim, o meu ponto sobre isso assim, é cabeça de gordo. Por que eu falo cabeça de gordo? Porque é o seguinte, o gordo ele quer emagrecer, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como ele tem que fazer, mas ele não vira a chave, ele não começa a fazer. Quando você tem uma pessoa muito obesa que vai fazer uma bariátrica, antes do médico ir lá e operar ela, e trocar, e cortar um pedaço do estômago e fazer, ele passa por um psicólogo, para o psicólogo fazer ele mudar isso na cabeça dele. Ele tem que virar a chave e ele tem que entender que a partir daquele momento, que a bariátrica nada mais é do que você colocar um revólver na cabeça da pessoa, se você comer, você vai morrer. Você tem que mudar a cabeça, você não pode mais pensar como gordo. O dentista, para entrar para o digital, ele tem que virar a chave. E é difícil essa virada de chave, entendeu? Essa virada de chave na cabeça do dentista, ele fala assim, puta, eu preciso ser digital. E é uma necessidade, porque assim como o gordo, se ele não parar de comer, ele vai morrer. Se o dentista hoje não entrar no digital, ele também vai morrer. Ele está com prazo contado. O mercado vai dar fim nesse cara. Isso não é o Fernando que está dizendo, isso é o mercado que está dizendo. Ele não vai dar fim por conta da Zedente. Ele vai dar fim porque se não comprar o nosso scanner, ele vai comprar da Cirona, ou ele vai comprar da Carestream, ou ele vai comprar do T-Shape, ou ele vai comprar de um outro, daqui a pouco vai chegar um scanner mais barato. Você tinha uma condição de scanner. Quando eu comprei meu scanner em 2013, eu paguei R$500 mil no meu scanner. R$500 mil no meu kit. Hoje você consegue ter um processo de scanner e impressora 3D, por exemplo, por menos de R$100 mil. A gente disponibiliza isso para o cliente. Então, nós estamos falando de uma queda de quantos por cento? 500%? Então, assim, ela vem caindo de forma vertiginosa. Então, assim, hoje, se você se digitalizar, você é o cara digital ainda. Talvez no final do ano que vem, você é mais um. Entendeu? Esse é o ponto. Então, a primeira coisa que tem que mudar na cabeça do dentista, ele tem que entender que isso vai ser bom para ele, ele tem que entender que ele fazendo de forma digital, ele vai fazer mais rápido, ele vai ter menos custo, ele vai ter mais adaptável, ele vai ter menos retorno e ele vai ter mais dinheiro no final do tempo. Ou mais tempo, que é a mesma coisa de dinheiro. Então, a primeira coisa que ele tem que mudar é a chave, na cabeça. Pum. Ele vira a chave e tem que entender que ele tem que fazer de forma digital. E aí ele pode começar de um jeito muito simples, desde a assinatura de um scan service, se ele tiver uma condição, fazer um caching maior e se tornar digital de uma forma completa. Eu não consigo me ver hoje voltando para a odontologia e não ter scanner. Eu não consigo me imaginar dessa forma. Isso é a mesma coisa do meu primo, que quando se formou em odontologia, ele não se formou muito tempo antes de mim. Eu sou formado há 10 anos, sou formado há 12 anos, cara. Não é 10, é 12. Sou formado há 12 anos, ele é formado 10 anos antes de mim. Cara, ele fazia cirurgia sem luva. Ele fazia cirurgia, era normal. Ele ia lá, pegava o paciente sem luva, extraía um dente. Na minha época já era inconcebível fazer isso. Mas na minha época, dentista usava amálgama, não usava resina. Hoje, o cara que forma já faz extração com luva e ele já não usa mais amálgama, já é só resina. E o cara que está entrando agora, ele já entra no digital. Então, as próximas turmas que começarem a se formar, em faculdades, eles já estão colocando o digital dentro da grade curricular. Quantas faculdades já está começando a ver que isso está acontecendo? Então, vai chegar num ponto que o digital não vai ser uma vantagem, ele vai ser uma necessidade. Muito bem. O que é um fluxo digital, Fê? Como que ele pode apoiar e empoderar consultórios pequenos e até grandes clínicas, né? A gente fala muito de digitalização, scanner, etc., mas existe uma ordem que precisa ser respeitada desde o início, que é como você
capta a informação do paciente e o que você entrega lá no fim? Quais são essas etapas, né? O que é esse fluxo digital, afinal de contas, de forma muito simples, para quem ainda não entendeu esse negócio de digitalização? A gente até falou disso um pouquinho atrás, mas para mim o fluxo digital é a captação da imagem, que você vai fazer através de um scanner, seja de bancada, seja intraoral, prefiro fazer intraoral. Um software CAD, que é o software de desenho. Depois que você faz o software de desenho, ele vai para um software CAM, que é um software de manufatura desse desenho, que pode ser através de uma impressora ou de uma fresadora. E aí ele precisa da ponta final, que é uma fresadora ou uma impressora, fazendo a composição do produto final, né? Hoje você tem a fresadora que faz os produtos por subtração, é um bloco com a fresa que vai cortando, e a impressora que faz por adição, camadas de resina, né? A gente está tendo um exponencial de crescimento muito grande dos tipos de materiais e resinas impressas. Então, cada vez mais a impressora vem ganhando espaço das fresadoras no mercado, entendeu? Então, eu acredito que num futuro próximo, elas devam substituir quase que por completo a condição da fresagem e aí você vai ter simplesmente a impressão 3D. Esse é o fluxo digital. A gente fala muito, Fê, sobre a digitalização como, né, você trouxe isso bastante aqui. Primeiro, como uma garantia de qualidade de uma entrega de um produto e de um serviço dentro de uma clínica. Segundo, como um fator obrigatório, quase que necessário, né? Eu brinco, assim, a gente fala hoje que a digitalização é um desejo do dentista, daqui a pouco vai ser do paciente uma exigência e não um desejo, né? O paciente, ele vai exigir que ele tenha esse tipo de tratamento porque é menos invasivo, mais confortável, mais rápido e etc. Tem um fator que a gente não falou ainda, que é ganho financeiro, né? Assim, eu, pelo histórico que eu venho de odontologia e trabalhando com dental sempre foi dor do dentista, né? Ai, custa caro, tá caro o produto, e a gente até falava, cara, mas o gasto de dental, ele não passa de 7% do faturamento de uma clínica, não deveria te dar tanta dor, não deveria ser tanta preocupação, e não deveria fazer você perder tanto tempo com cotações e etc. Existe um benefício que a gente pode acreditar que é o financeiro, se ganha mais dinheiro a partir do momento que você oferece tratamentos digitais em uma clínica? Total, total. Total em todos os sentidos. Total em todos os sentidos. Primeiro que essa história, eu já começo, eu não sirvo de base, porque assim, eu nunca cotei preço na minha vida. Eu nunca cotei preço na minha vida. Eu ligava na Dental e falava, tem tal material, me entrega. Não faz sentido eu cotar preço. O meu tempo vale mais que isso. Então, eu nunca cotei preço, ok? Eu ligo na Dental, só quero, me entrega rápido, me entrega, me dá tal, pronto. A margem que a gente tem é enorme. O segundo é que a percepção de valor disso para o paciente é enorme. Vamos lá. Hoje, para você moldar um paciente, você pode usar um alginato, que custa barato e é ruim, um silicone de condensação, que custa mais caro e também não é tão bom, ou um silicone de adição, que custa muito caro e é bom. O scanner é melhor que o silicone de adição, ele gera uma imagem melhor que o silicone de adição, sem custo. Então, só se você passar a economizar em material que você deixou de comprar na Dental, já que o dentista ele gosta de pesquisar preço, já começa a ser mais viável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a percepção de valor pelo paciente é muito legal. O que acontece? Você tem poucos dentistas que têm nome. Eu nunca fui um dentista de nome. Eu nunca fui o cara que é o cara que tem um nome, que cobra caro porque ele tem um nome. Então, o cara vinha em mim e eu cobrava tão caro quanto os caras que tinham nome na cidade. Isso acontecia. Mas por que você cobra tão caro? Eu falei, porque eu não sou bom. Meu robô é bom. Eu vou te escanear. Meu robô aqui, meu software vai fazer o produto para você e vai te entregar. Por exemplo, eu não desenho bem, eu não consigo desenhar. Mas se você pegar o meu computador ali, eu consigo fazer um desenho igualzinho do Pablo Picasso. Vai ficar igualzinho. Então, eu vou pegar o teu dente, se você quiser, eu deixo o seu dente do jeito que você quiser. É um software que vai fazer isso. Então, o que vale dinheiro é meu software. E o paciente via isso e ficava muito claro para ele. Na hora que você faz a avaliação, que ele consegue ver a boca dele em 3D, ele passa a acreditar em você, isso gera credibilidade e você consegue colocar valor agregado no teu produto. É uma ferramenta que você consegue expor para o teu paciente o nível de investimento que você está colocando para o tratamento dele, né? É uma ferramenta de economia, porque você deixa de gastar com material de moldagem, por exemplo,
e é uma ferramenta de ganho agregado. Então, você ganha nas duas pontas. Você diminui o custo e aumenta o valor agregado. Eu sempre brinquei que assim, o paciente nunca vai olhar a marca da resina que você coloca no dente dele, né? Para saber se é a resina top de linha, se não é a top de linha. O paciente não tem essa criticidade, essa visibilidade. Mas quando você tem um equipamento como um scanner para poder conduzir um tratamento, isso é muito perceptível, é muito tangível para o paciente, né? Sim. Vamos lá, próxima. A gente falou bastante das etapas do fluxo digital, né? E aí eu queria que agora você falasse especificamente em Zedent, né? O que a gente oferece para poder abraçar a necessidade de um fluxo digital hoje para o nosso cliente, para o dentista, Fê? A gente oferece o scanner, né? A gente oferece a impressora 3D. Então, a gente tem scanner adquirindo e impressora 3D final. Scanner e impressora, as duas pontas. Perfeito. E eu te dou todo o meio do caminho. A Zedent faz todo o meio do caminho. Então, você adquire o scanner e eu faço o planejamento ortodôntico e você gera seus alinhadores. Você adquire o scanner, eu gero o planejamento protético e você tem as suas próteses. Você adquire o scanner, eu gero o planejamento cirúrgico e você tem as suas... Então, eu gero começo, meio e fim do processo. Essa é a beleza do negócio. Tá? A gente gera o processo como um todo. E o dentista pode escolher se ele quer fazer a captação da imagem através do scanner dele ou alugando um scanner. Ele pode escolher se ele quer fresar a peça, se ele quer imprimir a peça dele na impressora dele ou usar um laboratório terceirizado. Então, o legal é que ele permite o dentista fazer tudo. Você pode ter o processo do começo ao fim, você pode gerir o processo, você pode terceirizar parte do processo ou todo o processo, entendeu? Eu entendo que a gente oferece tanto a solução para ele montar o fluxo dentro da clínica dele, né? Praticamente ele vira um fluxo digital com o scanner e com a impressora submetendo o planejamento na nossa plataforma, mas ele também pode não adquirir essas soluções e ainda assim usar as nossas soluções, que é tanto com o aluguel do scanner para começo, o meio do processo, que é o planejamento na plataforma, e o fim a gente consegue fazer CAM com laboratórios parceiros no Brasil todo que tem na nossa plataforma, certo? Exato, isso mesmo. A diferença dessas soluções é o investimento, é isso, Fê? Exato. E talvez até pelo fluxo, né? Se você tem uma clínica com menos fluxo, não faz sentido você já partir para o investimento de equipamento logo de cara ou não? Eu sou suspeito para falar. Eu faria investimento tendo um paciente. Tá não bom. sirvo de base para falar. Eu acho que você vai ter dentista aí que faria um investimento com um X demanda. Às vezes ele pode... O que a gente criou hoje é uma condição assim, puta, tá com medo de fazer investimento? Ó, tu começa alugando. Você vai pagar aí 390, começa devagarinho, e aí você vai pegando confiança para que você tenha os seus equipamentos. Né? Eu, pelo fato de já conhecer, eu não tenho dúvida. Se eu montar um consultório que vai falar para mim que vai entrar 2 pacientes por mês, eu ponho digital. Porque o valor agregado faz com que ele se pague por si. Legal. Mas, acho que aqui a gente já você falou... Pode falar, mas tem a opção do aluguel. Tem a opção do aluguel que às vezes é o lance do, né, antes de casar, mora junto, né? Dá uma testadinha ali, depois você vai e assina. E dentista não é muito... O perfil do dentista não é um perfil arrojado. O perfil do dentista é um perfil mais travado. É um cara mais de consultório, é um cara que fica mais ali dentro daquele ambiente. Então, ele é um cara que precisa caminhar. E eu acho que essa situação de alugar é uma situação que traz conforto e segurança para ele dar o primeiro passo. Até pelo cenário atual que a gente vive, né? A gente vem aí caminhando para um fim de uma pandemia e que foi bastante impactada, né? A área da saúde foi bastante impactada, então acho que é importante também a gente entender isso como um avanço parcial, né? Não precisa dar o grande passo, mas pode ir devagarinho ali para começar. E é legal ouvir isso, né? Assim, você faz ter alguns conceitos, porque assim, foi impactada, não vamos discutir isso, foi impactada. Mas a história, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Eu vi redes de clínica, a gente está vendo redes de clínica fazendo 15 alinhadores na semana. Entendeu? Então, assim, enquanto tem gente chorando, tem cara vendendo inovação. Enquanto o cara fala, mas quem vai fazer bracket? Tem um cara que fala assim, agora eu tenho um aparelhinho que você faz o tratamento em casa, você não precisa vir no consultório todo mês
para poder fazer a tua manutenção. Eu, se fosse cliente, eu pagaria muito mais caro sobre isso para não precisar ficar indo abrir minha boca dentro do consultório de um dentista. Então, Exato. enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Depende do lado que você vai ver. Então, eu vi gente sofrendo com a pandemia e vi gente ganhando dinheiro com a pandemia, né? E esses caras que estavam no digital, eles surfaram essa ondinha aí mesmo na pandemia, os caras conseguiram se manter de uma forma mais firme. Os caras que souberam trabalhar, vamos deixar isso claro. E teve Sim. gente que se desesperou, que não soube aproveitar o momento. Esse é o ponto. Legal. Eu vou pular aqui, que acho que a gente falou bastante da fase 1. Eu queria que você trouxesse uma visão da fase 2, né? Hoje a gente tem na nossa plataforma, que é a parte do planejamento do tratamento, a condição de planejamento de tratamento de alinhador e de prótese, em breve guia cirúrgico, né? Acho que a gente deve estar lançando isso no próximo mês. E a gente já viu bastante dúvidas sobre, tá bom, mas como é que então esse planejamento do tratamento? Quem é que faz? Eu não participo, eu não posso dizer como que eu quero, qual é a minha visão. É uma angústia às vezes, porque a gente sabe, você citou muito isso, né? O dentista, ele aprende na faculdade a técnica muito forte. Desapegar do eu fazer é um processo doloroso para o dentista, mas quem é que vai fazer o planejamento do tratamento do meu cliente? Como assim? Acho que é legal a gente dividir um pouquinho quem é que faz esses planejamentos, como o dentista participa, até onde ele vai no encaminhamento e na aprovação de um planejamento de tratamento de alinhador e de prótese na nossa plataforma, Fê. Ele vai até onde ele quiser. A resposta é essa. Ele vai até onde ele quiser e acima de até onde ele quiser, até onde ele tem condição de ir. Ele vai até onde ele quer e até onde ele tem condição de ir. A plataforma ela funciona como uma baliza para ele. Então, eu sou um dentista, eu sou um bom ortodontista, eu sou um bom protesista, eu sou um bom implantodontista. Eu posso criar todo o meu planejamento e a plataforma vai seguir exatamente o que você propôs. Do lado de cá, nós temos na plataforma especialistas em todos os assuntos para poder te conduzir. Se você não souber o que fazer, a plataforma vai te falar o que tem que fazer. Se você falar o que tem que fazer e a gente perceber que está errado, nós vamos te falar, ó, doutor, está errado aqui, 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 aqui. Mas se você quiser fazer, você ainda é o dono da razão. Você tem total autonomia para fazer do jeito que você quiser. A condição que a gente dá é difícil você ter hoje um dentista que é implantodontista, protesista e ortodontista ao mesmo tempo. A plataforma te permite praticar essas 3 especialidades. Ela não te torna um especialista em ortodontia, um especialista em implantodontia, um especialista em prótese, mas com a consultoria eu deixo que você faça, entendeu? A gente consegue montar esse planejamento e te entregar isso meio for dummies para que você possa produzir essa situação na boca do seu paciente com maior nível de certeza, segurança, né? Segurança. Maior nível de segurança, exato. Maior nível de segurança possível. É isso. Acho que tem outra coisa que é legal comentar, e eu vejo isso muito acontecer ali no próprio escritório, né? Existe o acesso ao planejador, né? Assim, em muitos casos, o dentista, ele submete um pré-diagnóstico ali do que ele entende como necessidade, existe o processo de planejamento e é possível o dentista acessar o planejador responsável por aquele caso para discutir e debater aquela situação também, né? Não é um processo muito só tão receptivo, né? Eu preciso esperar o que vem aqui, né? Existe essa troca. O melhor não é essa troca. O melhor é como a troca é feita. Então, existe a troca, mas a cereja é como a troca é feita. Vou te dar um exemplo. Quando você fala em prótese, você encaminha um serviço para o protético, hoje você usa esqueci até o nome do... Como é que manda por e-mail? O e-transfer. Você vai ter que usar um e-transfer para poder subir na plataforma e mandar isso via e-mail para o cara. Aí você tem um e-mail pessoal que tem 10 e-mails, aí fica um e-mail desconectado de outro e-mail, você não sabe o dia que você mandou, não tem linha do tempo, de tudo que falou. A plataforma ela cria uma timeline. Então eu consigo interagir com o planejador, eu consigo falar com ele e fica tudo registrado, o que eu falei e o que ele falou. E isso traz segurança tanto para você
quanto para o cliente em questão. Né? Você pode falar com o planejador e tudo registrado na timeline. Muito legal, muito legal. Ainda mais dentista que não é um cara super conectado em e-mail, né? Não tá o tempo todo em frente ao computador. Eu que digo. O Fernando nunca participou de uma reunião com a gente com um computador, gente. Um adendo aqui. Vamos lá, na fase 3, Fê, que é a parte de manufatura, né? A impressão do produto em si. O que o cliente que foi até a fase 2 com a gente, ele tem? Né? A gente falou de laboratórios parceiros. Explica um pouquinho mais como é que é esse processo de marketplace. Ele escolhe com quem ele faz a impressão do caso que ele tocou o planejamento com a gente? Sim, Fernanda, é exatamente isso. Então, marketplace são laboratórios homologados, que a gente já homologou, que a gente sabe que tem uma qualidade previamente testada. Óbvio que, como todo laboratório, você pode ter falha. E se isso acontecer, você não vai pagar pelo serviço, como você já faz com o laboratório. Tá? Já existe essa transação normal. O que acontece é que existem laboratórios homologados e se você tem o teu laboratório aí parceiro, que já trabalha contigo, a gente pode homologar o teu laboratório na plataforma e você pode usar o serviço dele seguindo os mesmos valores. Eu estou falando isso principalmente para prótese. Na parte de impressão de guia ou na parte de impressão de alinhadores, principalmente, a gente já tem alguns laboratórios mais que já foram certificados. Isso tem uma complexidade um pouco maior e aí você consegue selecionar ali o laboratório em questão para poder fazer o seu trabalho. Perfeito. E aí, Fê, pergunta final aqui, né? Falando de gastos e ganhos, que era o tema central aqui dessa conversa, a gente consegue simular um cenário de custo-benefício para um consultório que adote um fluxo digital? Né? Assim, olha só, a gente vê isso muito, né? Eu sei até parte dessa resposta, a gente trabalha bastante essa comunicação, mas eu queria que você trouxesse um exemplo para a gente, né? Assim, acho que você trouxe a visão do material de moldagem, quanto custa versus o que você entrega e quanto você vai poder cobrar por aquele serviço. Dá para a gente fazer uma simulaçãozinha aqui rápida? Eu sei que você é bom de conta. E como que você pensou em fazer ela, Fernanda? Só para me orientar aqui. Cara, acho que a gente podia comparar um pouquinho um caminho tradicional ou que a gente pudesse pelo menos dar um cenário, por exemplo, o que eu vejo de alinhador, né? Então, assim, mas custa caro se digitalizar, mas vamos pensar o seguinte, hoje você consegue fazer um aluguel de um scanner por R$390 por mês para poder fazer a etapa 1 de digitalização. Não. Essa conta não é nem bom fazer. Para ela na primeira conta. Um alinhador que você vendeu, ele pagou o ano inteiro. Acabou a conversa. Não tem conta. Não tem conta para ser feita. Você pega um caso de alinhador, você gasta R$800 no planejamento, sei lá, R$600 para imprimir as placas, você gastou um total de R$1.400 a R$1.500. Vendeu o tratamento do seu paciente de graça por 4 contos. Acabou, você pagou o ano inteiro de assinatura. Com um caso. Não consigo vender um caso. Puta, você tem que repensar o que você está fazendo, porque não faz sentido, está faltando alguma outra coisa comercial. Estou falando de alinhador. Se você colocar prótese, se você vende a prótese por 1.000, venda o digital por 2.000, dobra o preço, crie uma condição porque você está vendendo algo de mais qualidade, com mais valor agregado para o cliente. Sim. Hoje você tem alinhadores aí, como Invisalign, que inclusive é um bom alinhador, mas que ele vende para o dentista por 4 pau. Clear Correct vende para o dentista por 3 conto. Eu estou falando de você gastar R$1.500 e vender para o teu paciente a R$4 ou R$5.000. Mas meu consultório é um consultório diferenciado. Cara, melhor ainda, venda 12, venda 15. Você vai vender o teu produto para o teu cliente. É o teu produto. Isso é uma vantagem da Zedent. Eu não coloco uma marca para que você venda para o teu cliente. Você está vendendo a tua marca, você está vendendo a tua qualidade. Quando você vende uma restauração, você não vende com a resina A, B ou C, você vende a sua restauração. Quando você vende um tratamento de canal, você não vende um tratamento de canal feito com Lima Dentsply ou sei lá qualquer outro. Você vende o tratamento de canal. O tratamento ortodôntico do mesmo jeito. Você não vende ele porque é o Brecht X ou Y, você vende o tratamento ortodôntico. Então você tem total liberdade para fazer isso. E, putz, pagou. Esquece o resto. Vou me digitalizar comprando os equipamentos, que era a proposta do CIOSP. No CIOSP, o cara adquiria o bundle inteiro por R$100.000 e ganhava 45 alinhadores.
Se ele voltasse para o consultório e vendesse cada alinhador por R$ 3.000, ele ganhava o bundle. Eu não vejo conta nisso. Ah, mas eu não consigo vender 3 alinhadores. Putz, não, então o problema é outro. Você precisa de um auxílio de marketing, você precisa de um auxílio de captação de cliente. O problema está em outro lugar. Esse é o ponto. Bom, importante aqui lembrar, já que a gente falou disso, que quando o nosso cliente assina o nosso serviço de scanner por assinatura, ele ganha um kit de folders impressos para ajudá-lo a vender tanto alinhador digital quanto prótese digital no consultório. A gente dá essa forcinha e a ideia é que a gente vá melhorando esses materiais aí justamente para ajudar nessa parte que dói também, que é a parte da venda, a gente sabe bem. Fê, última pergunta. Qual é o maior risco de frustração que um dentista pode ter ao adotar um fluxo digital? O que pode dar errado? Não virar a chave. Se ele não virar a chave... Ele precisa trabalhar antes a chavinha, né? Se ele não virar a chave, ele vai se frustrar. Se ele não virar a chave... Ele adquiriu o digital, ele quis fazer o processo inteiro, puta, a chance dele se frustrar é enorme. E eu já vi isso em muitos colegas que compraram o digital e estão com esse digital encostado num canto. O cara está com 100, 200 mil reais encostado num canto. Eu já quis pôr fogo no meu umas 10 vezes antes de ir para a plataforma. É difícil, o processo é difícil. Então, quando você quer dominar todo o processo, a chance de se frustrar é maior, na minha opinião. Vá faseando esse domínio. Aprenda primeiro a escanear, aprenda depois a imprimir, depois você aprende o processo intermediário. Se você quiser tentar fazer tudo, a chance de erro é enorme. Eu até brinco. Minha mulher, ela quer ser dona de casa, ela quer estudar, ela quer fazer inglês, ela quer cuidar dos filhos, ela quer fazer academia, ela quer ser empresária. Eu falo, cara, você não vai fazer nada. Esquece, você não vai fazer nada. Então, no dentista é a mesma coisa. Muitas das vezes o dentista ele quer dominar o processo inteiro. Na minha opinião, vá dominando fases do processo. Aprenda a escanear, aprenda a produzir, depois você aprende o processo intermediário. Se você quiser fazer tudo, a chance de se frustrar é enorme. Legal. Bom, turminha, a gente termina aqui. Acho que a ideia desses encontros é que sejam rápidos, sejam práticos. Antes de agradecer ao Fê, eu vou abrir aqui para perguntas. Eu vi que tem alguns comentários no chat, eu já vou puxar. E eu vou deixar essa tela aqui fixa para vocês, para que a gente possa dar continuidade a essas conversas, tá? O nosso time está disponível por WhatsApp, chat no site. Existe uma consultoria comercial que é, putz, eu quero entender mais o que vocês oferecem, que produtos são, quanto custa cada um, quanto custa alinhador, quanto custa prótese, que tipo de prótese é feita. A gente tem como vocês solicitarem essa consultoria comercial a partir do nosso atendimento por WhatsApp e um onboarding da plataforma. Tem muito cliente que pede, deixa eu entender como é que é a plataforma antes de eu entrar nesse processo. A gente tem os nossos técnicos no atendimento que fazem essa navegação e essa explicação de como funcionam os fluxos de solicitação de tratamentos digitais dentro da nossa plataforma. Então, a ideia é que vocês se sintam cada vez mais à vontade para poder tomar essa decisão que a gente entende que é uma decisão bastante difícil. Deixa eu pegar aqui o que a gente teve de pergunta. E aí... Opa, aqui. Muito bom e obrigada. A gente não tem nenhuma pergunta. Alguém tem dúvida, gente? Alguém quer abrir esse momento aqui para poder tirar suas dúvidas, aproveitar a presença do Fernando aqui? Se quiser passar pelo chat ou se quiser abrir o microfone, tem essa possibilidade para a gente poder encerrar. Deixa eu ver. Foi muito bem explicado. Que bom, Fabi. Esse é o intuito, né? Acho que é uma decisão... não muito fácil. Eu brinco que se digitalizar não é como fazer compra em dental, né? A compra de dental ela é um processo mais simples e às vezes leva mais tempo e dedicação do dentista do que entender isso com um pouco mais de clareza e transparência. Esse é o intuito desses bate-papos, que a gente consiga ter bastante transparência e clareza aqui no que a gente tem para oferecer. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Fê, como vai? É a Fabiana. Oi, Fabi. Tudo bem? Joia.
Não, foi muito bem explicado, muito bom isso, viu? Isso vai ajudar, sem dúvida, o profissional. Como o Fernando falou, o dentista vê, pelo menos eu percebi isso, né? Mas eu não preciso, eu não tenho demanda. Não, ele vê muito Invisalign. Não, mas eu não tenho, né? Como eu vou? Ele tem receio de como vender isso, como passar isso para o paciente, né? Eu vejo. Então, com o material, ajudando ele também nessa montar essa estrutura para ele também, não só ele é o sonho, não, eu quero sim me digitalizar, mas ele tem receio disso, do paciente, como oferecer isso ao paciente. Vai ter um negócio de reserva de água. É verdade, é verdade. Acho que é esse, assim, óbvio que a gente aqui tem a missão de, né, a nossa razão de existir é prover soluções digitais de uma forma mais democrática, né? A gente acredita muito que existem caminhos mais simples e mais acessíveis de fazer com que os dentistas e pacientes tenham acesso à odontologia digital, né? A gente não entende que a gente trabalha só para o dentista. Quando a gente trabalha para o dentista, a gente está dizendo que a gente está aumentando a qualidade e acesso à saúde bucal como um todo. Mas a gente entende que existe uma necessidade periférica que é apoiar, sim, esse processo, porque ele não é só ter ferramentas de digitalização, ele de fato passa por... e não vai fazer curso, né? Eu brinco que, cara, dentista passa a vida inteira investindo em curso, e vai fazer uma especialização nova, outra especialização. A gente quer atalhos, né? Assim, como é que a gente entrega as coisas um pouco mais prontas? Então, a gente vai avançando. Óbvio que a gente não consegue abraçar 100% dessa necessidade com o nosso trabalho, mas a ideia é que a gente vai avançando e entregando esse tipo de material, seja em forma de conteúdo, seja apoiando com folheteria para ele trabalhar no consultório dele, para que a gente possa dar esse empurrãozinho, né? Dar essa ajuda aí para a entrada na digitalização de uma forma geral. Muito bom, obrigada, viu? Obrigada a você, Fabi. Fê, quero te agradecer, assim, é uma super honra. Toda vez que a gente conversa com o Fernando, a gente aprende mais um pouco. Eu já ouvi a história dele algumas vezes, mas eu gosto de ouvir ainda. E o Fernando, ele tem um perfil, de fato, que a gente fala que não é muito comum, que é essa visão muito empreendedora, né? O Fernando gosta de negócio, né? Ele não gosta só de dente. Eu brinco que dentista gosta tanto de dente que às vezes esquece de gente. E o Fernando gosta muito de negócio. Então, ele contribui bastante para a visão, para a gente conseguir trazer uma visão mais empreendedora, porque quando a gente fala de marketing, de odontologia digital, a gente está dizendo que é um passo muito mais de negócio para o consultório do que necessariamente de tratamento, né? Ele posiciona um consultório odontológico de uma forma diferenciada e a gente está falando, sim, de investimento para ter melhores retornos financeiros. Então, obrigada, Fê, é super bom poder te ouvir, ter sua contribuição aqui, viu? Imagina, obrigado você, Fernanda, por ter mediado aí essa conversa. Você, como sempre, faz isso com maestria. E agradecer a todo mundo aí que teve paciência para ficar ouvindo a gente. Aí, principalmente você por ter ouvido de novo. Eu e meu filho está aqui do lado, ó. Mãe, mãe. A gente vai disponibilizar todo esse conteúdo no YouTube e para quem não pôde assistir, a gente vai mandar para os inscritos que não estiveram aqui também esse conteúdo para que a gente possa fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse momento que foi bastante importante. Obrigada, Fê, obrigada, pessoal. Vou encerrar por aqui e dúvidas, entre em contato com a gente. Gente, obrigado, um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.